para cá? A formação do caráter, né? Formação do caráter. Na hora da crise, a crise não vai fazer o caráter. Ela vai revelar o que está no caráter. Então veja bem, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é quente. E estava tão quente lá, eu estava no ônibus, tá? E a lataria do ônibus começou a esquentar. E o Rio de Janeiro, quando começa a esquentar, é quente mesmo, tá? Começou a sair o quê? Um monte de baratinha. Se tivesse frio, possa ser que não ia sair nenhuma baratinha. A crise acentuou revelar o que estava internamente. Estão entendendo? No calor da fornalha, no calor da provação, vai se revelar o caráter. Então quando você fala assim, em pequenas coisas hoje, você tem um exemplo, só um pititinho assim, tá? E eu cedo para cá, quando vier a crise final, aí o que acontece? Eu sempre estive do lado carnal. Vamos lá, outra coisa. A chuva serôdia, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Quando Deus derramar a chuva serôdia, é a plenitude do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apoderar do povo de Deus, não vai haver doença, não vai existir doença no povo de Deus. Amém. Amém. Nenhuma. Amém. Amém? Amém. Mas o povo de Deus também não terá hábitos nocivos de saúde. A lei de Deus estará escrita na mente e no coração, e numa lei natural. O que é uma lei natural? É o carro que eu tenho é programado para andar com gasolina e álcool. Se eu colocar querosene, eu estou quebrando uma lei natural. Ele foi programado para isso. Tá? Então é o seguinte: hábitos errôneos de vida, nós quebramos e desrespeitamos a lei natural do nosso corpo. Tá? E aí veja bem, tem coisas que o corpo foi programado para receber uma carga de alimento, outra hora ele foi programado para não receber. E se a gente inflige isso, estamos pedindo a lei de Deus na lei natural. Deu para entender? Tá? Se eu coloco querosene no carro, eu estou quebrando uma lei natural. Aí tem o domínio próprio, né, pastor? O domínio próprio. As pequenas coisas temos que ter Então veja bem, então isso é a chuva. Ok? Mais algum detalhe? Pastor, nesse caso de administração da querosene, o carro pode até funcionar um pouco, mas ele vai estragar. O corpo também, a mesma coisa. Ele pode até funcionar com a Fanta, mas ele vai estragar mais rápido. Ok. Bem, mais alguma coisa? Vamos passar? Vamos agora a montanha. Na região montanhosa estão as cidades grandes e fortificadas. Então veja bem, uma das cidades chama-se Jericó. Não vamos entrar aqui, não foi Jericó que os espias viram, mas lá quando o povo de Deus entra, eles encontraram pela frente de Jericó. Hebreus 11:30, o que está lá escrito? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. Então, pela fé, as muralhas que nós teremos pela frente, elas só serão vencidas pela fé. Nós precisamos de uma confiança nas promessas de Deus. Nós precisamos conhecer aquele que está por detrás do mandamento. Aquele que manda, Deus manda. E quando Ele manda alguma coisa, nós temos que entender o seguinte: que se Deus manda, aquele que obedece tem uma promessa, tem uma bênção. Sempre vai ter bênçãos naquilo que nós obedecemos a Deus. É uma muralha derribada. Vamos lá, Provérbios capítulo 25, verso 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Irmão, veja bem,
Uma das coisas que Deus precisa resgatar em nós, domínio próprio. Como é que eu vou conquistar uma cidade se eu não consigo conquistar a mim mesmo? Como é que eu vou vencer alguma coisa em termos de futuro se eu não consigo vencer a mim mesmo? O nosso maior inimigo é quem? Nós mesmos. Tá? Nosso maior inimigo é nós mesmos. Tá? Um dos grandes desafios que nós vamos ter, irmãos, é vencer a nós mesmos. Tá? Provérbios 18, 28. 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o estimador separa os maiores amigos. Tá, 16, 28? 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Tá, só um. Deixa eu ver aqui, é um detalhezinho aqui. Depois eu volto nessa questão aí, tá? Vou dar uma conferida. Ok? Mas essa relação de uma cidade, coloca essa regra. O que não é vencido, te vencerá. Tá? O que não é vencido, te vencerá. O que eu não consigo vencer, vai me vencer. Isso é uma regra normal da vida, tá? O que não é vencido, vencerá. Então, conquistar uma cidade começa na conquista do domínio próprio, tá? Começa na questão de conquistar a mim mesmo, tá? De dominar a mim mesmo, dominar as paixões, dominar os desejos, os propósitos que tem no meu coração. Ok, vamos avançar. Hebron. Na montanha tem uma cidade chamada Hebron. Essa cidade, o significado dela significa associação, confederação, aliança. Olha aqui, irmãos, só o sentido dessa palavra, tá? Então, quando se fala de ir para a montanha, o povo de Deus atravessar a montanha, não é o povo de Deus que se fugir para a montanha, tá? Agora não é. O contexto aqui de Números 13 não é isto. É o povo de Deus alcançar vitórias mais elevadas e vão ter que conquistar Hebron. O que tem de importante em Hebron? Abraão, que era um homem muito rico, irmãos. Abraão era ricaço. E o que ele teve? E a única coisa que Abraão deixou aqui na terra foi o quê? Uma sepultura para a esposa. Pastor, Provérbios 16, 32. 16? Cidade. Isso, então tá. Então voltar para Provérbios 16, 32. E a gente volta à questão aqui, tá? Pode ter. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Olha, irmão, né? Então nós temos que dominar nós mesmos, não tem que ser longânimo. O que é ser longânimo, né? É aquele que suporta, né? Ele suporta a provocação. Então o povo de Deus precisa ser um povo que suporta a provocação, tá? Se alguém dá um tapa nele, tá? Vai doer. Se alguém pisa no nosso pé, aí o que acontece? O povo de Deus devolve misericórdia, devolve bondade para aquele que pisou. Irmão, isso é difícil, né? Mas é isso, irmãos. Então ele é um herói. Se ele faz isso, ele é um conquistador mais do que aquele que conquista uma cidade. Alexandre o Grande, ele conseguiu conquistar um império, não foi uma cidade, mas não conseguiu vencer a si mesmo, e o alcoolismo matou. Ok? Mas voltando aqui a questão agora em relação, vamos dizer assim, de Hebron, tá? Nós já vimos Hebron,
Estava falando que Hebron foi ali próximo a Hebron, foi onde Abraão comprou um pedaço de terra, uma caverna, uma gruta, para que pudesse sepultar a sua esposa. Isso é muito significativo, irmãos, né? Porque Abraão, ele tinha respeito com a sua esposa e com a sepultura da sua esposa, porque Abraão cria na ressurreição. Então, Abraão cria na ressurreição. E se existem inimigos em Hebron, se ali estão os filhos de Enaque, é porque uma grande associação, uma grande confederação, uma aliança envolvendo muitos, todos, vai se revelar como o povo de Deus. Antes, essa cidade era chamada Kiriat Arba. Por quê? Porque Arba era o pai de Enaque, gigante. A palavra de Deus disse que era o maior gigante que existia entre os homens. O sentido de gigantes no Antigo Testamento, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no período antediluviano, o que existiam lá? Gigantes. Eram homens de elevada estatura? Sim, mas a palavra de Deus está dizendo uma outra coisa acerca deles, além da elevada estatura. Diz que eram homens notáveis, eram homens que, vamos dizer assim, eles usavam a inteligência para a prática do mal. Alguém pode ler para nós Gênesis capítulo 6, versos 4 e 5? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais eles eram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então, vamos lá. Eram homens valentes, tá? De renome, orgulhosos, e eles afrontavam o Senhor. Então vejam bem, então o conceito do Antigo Testamento, do período antediluviano, se repete na figura de Hebron, da cidade de Hebron, porque ali estão os gigantes, ali estão os filhos de Enaque, e Enaque é o pai dessa rebelião. Arba é o pai, melhor dizer, corrigindo aqui. Arba é o pai. Quem é o chefe dessa rebelião? Quem é o pai da rebelião? Satanás. Arba é uma representação de Satanás. Então, o líder dessa confederação, o pai que está por detrás dessa confederação, Satanás. Tá? Então veja bem, é ele que está dizendo: olha, para Cristo, eu quero o corpo de Moisés, tá? Eu tenho direito sobre o corpo de Moisés, na ressurreição de Moisés. É ele que está querendo buscar a esperança da ressurreição do povo de Deus. É ele que trama, vamos dizer assim, para que haja homens valentes, de renome, desafiando a autoridade do céu. Então, a história do período antediluviano se repete nos nossos dias. Gafanhotos. Isso aqui eu não sabia, né? Eu estudava isso também. Provérbios 30, 27, lá que os gafanhotos não têm o quê? Rei. Pode ler. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Ok? Então é visto que os filhos de Enaque, eles são mencionados pelo relatório dos 10 espias, apareciam os nossos olhos como gafanhotos. Gafanhotos da ideia de quantidade, tá? Não possuem rei. Eles agem em bando, mesmo não possuindo rei.
eles fazem a autodestruição. Quando nós olhamos para Joel 1,6, lá fala sobre os gafanhotos. Tá? O que está lá? Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Então, esse povo vamos dizer assim, são os gafanhotos, são mencionados no livro de Joel. É um povo, são gafanhotos que não vêm para cortar milho. Eles têm boca de leão. E eles gostam de carne. E eles gostam de carne humana. É isso que a Bíblia está dizendo para nós, tá? Vocês têm dente de leão? Eles querem devorar carne. Tá? Então é descrito um povo poderoso e inumerável. Por isso são culpados com gafanhotos. Juízes capítulo 6, versos 3 e 5. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. 3. Até o 6. Até o 5. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham com gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então, eles vinham com gafanhotos. Os midianitas são para gafanhotos. E deixavam Israel sustento algum, ou seja, nenhum sustento. Destruir a lavoura do povo de Deus. Tá? Essa era a missão dos gafanhotos. Assolar a seara do povo de Deus. Ameaçar a sobrevivência do povo de Deus. Está entendendo o quadro profético? Então, essa visão que é apresentada pelos 10 espias é uma visão que nós encontramos que existe gigantes, homens que vão se rebelar contra Deus. É uma visão que é uma grande associação, é uma confederação de forças satânicas. Amanhã cedo vamos falar um pouco sobre isso. E vão atacar o povo de Deus. E o que vai acontecer? Tá? Vai ameaçar a nossa sobrevivência. Veja, o deserto ameaça a nossa sobrevivência e os gigantes também, eles ameaçam a nossa sobrevivência. Avançando. Então, quando se fala região montanhosa, são as cidades que estão lá na região montanhosa. Não vamos entrar aqui nos detalhes, tem aqui os jebuseus, tem aqui os amorreus, tem os heteus, só ficamos na questão dos filhos de Enac, tá? Os gigantes, os 3 filhos de Enac. Depois nós vamos encontrar a questão que o povo de Deus deveria ir para o pé do mar e ao longo do Rio Jordão. E ali estavam os cananeus. Quando se fala dos cananeus, nós temos que ter a seguinte visão dos cananeus. Cananeu, na palavra de Deus, é descrito como aquele que é um descendente de Cã, um dos filhos de Noé. Então, Cananeu é descendente de Cã. Da descendência de Cã veio também um filho chamado Canaã. E, novamente, a expressão cananeu, aquele que é descendente de Cã, e aquele que é descendente de Canaã. Então, Canaã é o território do povo de Deus, que é habitado pela descendência de Noé, e da descendência de Noé é especificamente a descendência de Cã. Então, essa é a primeira visão dele. Então, em alguma das vezes nós encontramos Cananeu como sendo os povos que haviam contrários a Deus no Antigo Testamento, habitando na terra prometida, como também Cananeu pode ser de uma forma bem específica vamos dizer assim, a tribos cananeias que estavam ali no pé do Mar Morto, aliás, ao pé do Mar Morto, e também ao longo do Rio Jordão. O que havia de
marcante na vida dos cananeus. Foram os povos mais pervertidos sexualmente falando. Então, aquela maldição que foi pronunciada em cima de Cã, porque ele olhou para a nudez do pai. Não é que por ter visto o pai nu, não é isto. É que ele olhou com os olhos da maldade quando o pai estava nu. E o que vai acontecer? Vem uma maldição sobre ele. E essa maldição ela vai recair sobre os seus descendentes. Então foram os povos mais pervertidos, mais se envolveram na orgia da sensualidade, foram os cananeus. Outra coisa acerca dos cananeus: eles eram os mais cruéis possíveis. Então, os povos do Antigo Testamento de maior crueldade com os inimigos que eram vencidos foram os cananeus. Outra coisa acerca dos cananeus: a religião dos cananeus. Como é que era a religião dos cananeus? Era uma mistura de orgia com espiritismo. Olha, vejam bem. E dentro desta orgia, nós encontramos que eles tinham comunicação com os mortos. Então vamos lá, vamos aqui mentalizar o quadro. O povo de Deus ali no deserto enfrenta, vamos dizer assim, a primeira nação contra o povo de Deus. O deserto ameaça a sobrevivência do povo de Deus. O povo de Deus tem que passar pelas montanhas. O povo de Deus tem que enfrentar uma confederação de forças satânicas, homens valentes, e o povo de Deus tem que enfrentar, junto com esses homens valentes, os gafanhotos. Um povo numerável, um povo forte. Mas o povo de Deus também vai ter que enfrentar Satanás. E como vão enfrentar Satanás? Então, Satanás, ele fará de tudo para que, depois que a força não resolveu, depois que a ameaça de sobrevivência não resolver, ele vai tentar usar o quê? A obra de engano, o espiritismo. À medida que o tempo vai se passando, à medida que o tempo vai se avolumando, a obra de engano vai aumentando. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, a comunicação com os mortos, base da idolatria gentil. Se você fizer um estudo do Antigo Testamento, você vai ver que a questão dos mortos vai ter uma questão essencial com o povo de Deus. E aí vamos entender um pouquinho sobre Balaão. Quem é Balaão? Balaão é um profeta apostatado. Quando nós olhamos o Apocalipse, nós vemos lá que fala lá de 3 seres que se unem. No capítulo 16 fala do dragão, da besta e do falso profeta. Quem é o falso profeta? Protestantismo apostatado. Então veja bem. Então Satanás usará um profeta apostatado para armar ciladas contra o povo de Deus. Olha, Apocalipse 2,14. Alguém quer ler para nós? Mas muitas poucas coisas têm convertido, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar canteiros diante dos olhos de Israel, para que comece os sacrifícios da idolatria e de prostituição. Então, uma das coisas de Balaão é armar uma arapuca contra o povo de Deus, para que o povo de Deus possa ser preso nas artimanhas do inimigo. E entre essas coisas é seduzir o povo de Deus, para que o povo de Deus possa comer coisas o quê? Sacrificadas aos ídolos. Uma vez eu fui
lá em Apim, no leste de Minas. Eu fui na casa de um senhor, ele disse: pastor, eu estou triste. O meu líder religioso da minha igreja, não adventista, tá? E eu com carinho fui lá no pomar, peguei umas laranjas e coloquei lá as laranjas numa sacola de arroz vazia. E estava escrito lá na sacola: arroz São Jorge. Aí o líder disse assim: eu não vou pegar essa laranja não, coisa sacrificada aos ídolos. Só para a gente entender, entendeu? O que é coisa sacrificada aos ídolos? Vamos a Salmo 106, verso 28. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Ah, ídolos o quê? Mortos. Então, o comer carne sacrificada aos ídolos está em relação a coisas relacionadas com os mortos. Olha aqui, irmãos. Vamos colocando essas coisas aí, tá? Salmo 106, 37 e 38. 106, 37 e 38. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, e sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Ok. Sacrificaram seus filhos demônios. E o verso seguinte explica que os sacrificaram aos ídolos de Canaã, em seu suposto culto aos mortos, estavam adorando a demônios. Então vejam bem, uma das tentativas do inimigo de seduzir o povo de Deus vai ser a comunicação com os mortos. Comunicação com os mortos quer dizer o quê? Comer coisas sacrificadas aos ídolos. Não é que o povo de Deus vai entrar numa cruzilhada e vai ter lá uma farofa com galinha. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós, certo? Está dizendo que nós vamos ser tentados a comer de comidas que são comidas de demônios. E o que são comidas de demônios? Comunicação com os mortos. Comunicação com os mortos. Quando nós vamos lá em Ezequiel, capítulo 8, vamos entrar aqui. As abominações que se acometem em Jerusalém. E uma das abominações ali, que Ezequiel, ele foi transportado em visão de Jerusalém, aliás, de Babilônia para Jerusalém. E ele viu o que? A senhora chorando a quem? A Tamuz. O que significa isso, irmãos? Comunicação com os mortos. Mas pastor, eu aprendi durante toda a minha vida que os mortos estão no pó da terra. E esses dias eu fui ao Rio Grande do Sul, e eu fui ao cemitério de Bom Retiro do Sul, né? Eu fiquei encantado com o cemitério lá, tá? Como é que o povo lá gasta dinheiro? É tudo granito, quase tudo padronizado, tudo é exagero, né? Mas quase tudo padronizado, né? Granito, aquele sim. Aí eu disse: para que tanto dinheiro aqui, né? E o dinheiro lá de sobrando, né? Uma sepultura lá que a gente avaliou lá, o gasto só de material, devia ter lá 8 ou 10 mil reais. Estou falando de isso é padrão lá, tá? É padrão. Aí eu disse, né? E nós aprendemos na vida que os mortos estão lá, só tem osso lá, estão esperando a bendita esperança da ressurreição. Tá? Mas antes do povo de Deus entrar na terra prometida, os cananeus vão entrar em cena e vão tentar seduzir o povo de Deus e vão armar ciladas com o povo de Deus. E vamos ver isso aqui, Números capítulo 24. Só conferindo aqui, Números capítulo, aliás, é o capítulo 25, verso 1 e 2. Habitando Israel e Siquim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas,
Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Ok, então nós vamos ser tentados a comer os sacrifícios aos seus deuses. Então são doutrinas de demônios, está avisado isso aqui, tá? Há um sentido aqui de que eles haviam comidas ali mesmo, tá? No Antigo Testamento, mas as comidas tinham uma representação maior, elas apontavam para uma coisa maior, e a coisa maior que aponta para nós que o povo de Deus começou a prostituir com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então as filhas dos moabitas, elas estão dizendo: olha, vem para o nosso lado. Abra a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 13. Quem são as filhas dos moabitas? Apocalipse capítulo 13. No verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado para ser o ferro diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Olha aqui a palavra sedução. Então veja bem, as operações satânicas vão ser uma sedução do povo de Deus na hora da crise. Saul mandou matar todos os feiticeiros, e certamente todos os feiticeiros. Saul não queria cartomante, Saul não queria jogo de cartas para prever o futuro, não queria astrólogos, não queria jogo de búzios, e ele manda matar tudo na hora da crise, no desespero. Saul está lá procurando uma feiticeira. Estão entendendo, irmãos? No tempo de paz, isso não exerce uma influência sobre nós. Então, o povo de Deus vai ter que vencer o apetite, o Negueb, vai ter que vencer a si mesmo, o mundo, nas cidades fortificadas, e vai ter que vencer o diabo no barco. Porque é ali, próximo ao Mar Morto, ali, próximo ao Jordão, que o povo de Deus foi seduzido por Balaão. E as filhas dos moabitas, com o sacrifício que elas, com a comida que elas ofereceram ao povo de Deus, o povo de Deus foi seduzido e se inclinaram com os deuses delas. Isso é para nós. Deu para desmontar esse quadro? Então isso está reservado para nós. E qual vai ser a reação do povo de Deus? Uma reação de choro.